Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, no segundo episódio da nova temporada 6, e episódio 201. E hoje, eu e meu amigo Gustavo Ferreira vamos falar sobre carreiras, né, sobre posicionamento de mercado, ou seja, carreira em geotecnologias. Isso é reflexo de uma palestra conjunta que fizemos na semana passada no GISDAY, né, que foi um evento promovido e que é internacional, é promovido pela ESRI, que é a empresa que coordena o ArcGIS, e aqui no Brasil a sua representante fez o GISDAY no canal no YouTube, e eu e Gustavão participamos de um bate-papo sobre essa questão de mercado, o que o mercado demanda em termos de programação, em termos de sensoriamento remoto, em termos de geotecnologias. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Fala aí, professor, tudo certo? Já abrindo essa... Na verdade, a gente já abriu a nova temporada, né, com o episódio 200, foi muito legal. A gente trocou uma ideia ali ao vivo com o pessoal, falou sobre o histórico, né, do podcast aqui, como é que foi para cada um. E hoje a gente também vai falar um pouquinho, né, dessa perspectiva, desse contexto mais histórico e contexto de trajetória mesmo, e falar um pouco sobre carreira, né, dar aqui um pouquinho também de testemunho sobre como foi, né, comigo, enfim, com a gente aqui, como que isso aconteceu, passar alguns atalhos, né, algumas dicas, alguns conselhos, o que é interessante da gente investir nosso tempo, enfim. E eu tenho certeza que vai ser bastante proveitoso aí para o pessoal, porque quando eu estava começando, eu também busquei, né, conselhos, enfim, não existia podcast do tema, do assunto, nem nada, mas eu sempre buscava conversar com pessoas que, né, eram mais experientes e estavam na área que eu queria atuar, né, porque tinha muito, principalmente na parte da geografia em si, tinha muito um pensamento de, cara, eu gosto de geoprocessamento, eu quero trabalhar com isso, né? Eu quero ter essa carreira, mas que era muito nichado, assim, tinha pouquíssimas vagas, principalmente aqui no Distrito Federal, era uma coisa muito pontual, então dificilmente você trabalharia com aquilo que você estava se especializando, né? Então eu busquei bastante aí ouvir as pessoas que já estavam em alguma posição, não necessariamente aqui no Distrito Federal, né? Mas foi muito importante para mim, para a construção do meu pensamento sobre como atuar, né, no mercado. Perfeito, perfeito. Isso eu também passei, eu achei uma ideia legal, porque a gente não teve oportunidade, eu acho que o tempo foi muito curtinho, né? Nós tivemos uma meia hora para falarmos os dois, e, enfim, logo depois tinham algumas outras apresentações, e isso para mim foi uma pena, porque a gente interagiu pouco com a audiência que estava ali assistindo. Mas você tocou num ponto que eu acho que é interessante, que é a gente trazer um pouco da nossa vivência, né? Não só o que a gente observa, mas um pouco da nossa vivência. Eu costumo sempre dizer que um profissional ele tem que sempre pensar no futuro dos seus alunos, um profissional de educação, como é o nosso caso, a gente tem que sempre olhar pensando na perspectiva futura do estudante e não se basear no nosso passado. Tem muita gente que fica rememorando e vivendo o que viveu, né, e passando isso como sendo a experiência. Eu acho que o passado é importante porque nos trouxe até aqui, mas é sempre importante a gente olhar para frente. E pegando esse gancho de passado, eu queria começar falando sobre como era quando eu comecei na área de geotecnologias. Eu acho que poucos aqui que estão nos ouvindo, ou principalmente quem é ouvinte mais recente do podcast, talvez não saiba,
né? Eu e o professor Gustavo Ferreira, os dois são geógrafos, né? A minha trajetória, eu fiz mestrado em engenharia civil, na área de tecnologia ambiental e recursos hídricos. O Gustavo fez mestrado em geografia. Eu fiz doutorado em geologia. O Gustavo estava fazendo na geografia e está migrando agora para desenvolvimento sustentável, que é uma linha mais de acordo com o que ele está trabalhando. E é interessante porque quando eu fui ingressar no mercado, a gente tinha sempre 3 pilares que norteavam a nossa formação. Primeiro, a gente precisava entender muito bem a teoria que embasa tudo que a gente faz em geotecnologias, né? E eu falo com muita tranquilidade porque eu fiz mestrado em SIG, eu não fiz em sensoriamento, eu fui fazer doutorado, eu fiz graduação, TCC de graduação em sensoriamento remoto, depois eu fiz mestrado em SIG, depois eu fiz doutorado em sensoriamento hiperespectral. E a gente precisava entender a teoria. Isso é uma coisa que hoje, Gustavo, me preocupa bastante. Eu já venho há 2 semestres, eu já reformulei as minhas disciplinas geotecnológicas na graduação todas, simplifiquei muita coisa, tirei muito conteúdo que era mais hard, e tenho percebido um nível de apropriação muito baixo pós-pandemia. E eu acho que é uma conjugação de fatores, e eu queria trazer à discussão essa questão, porque isso tem a ver com esse primeiro eixo, que é você construir uma base conceitual, uma base sólida de conhecimentos, para depois você saber processar, seja em software livre, interface gráfica, código aberto, seja em linguagem de programação, né? E depois compreender os resultados, saber interpretar os resultados. Era isso que um profissional, na minha época, precisava ter. Mas o que eu tenho percebido? A pandemia foi um marco extremamente doloroso para todos nós. Todo mundo saiu, de alguma forma, com algum tipo de abalo, né? Seja mais intenso aqueles que perderam pessoas queridas próximas, pessoas que tiveram comprometimento de saúde, enfim. E todos nós saímos, de uma maneira ou de outra, prejudicados. Mas eu tenho percebido muito que, além da pandemia, as redes sociais e um acesso muito rápido à informação muito direta e pouco refletida tem levado a um nível de aquisição muito baixo recente. Para você ter uma ideia, eu estava dando aula sexta-feira da semana passada e estava assistindo, porque normalmente na graduação, como é que eu faço? Eu dou a teoria. Então, por exemplo, se eu for falar de composição colorida, vamos lá, eu vou falar de teoria de cores, como é que funcionam os fotorreceptores e tal, né? Teoria de cores, composição de cor real, falsa cor, o grande gargalo ali, que é o cara entender o que é uma faixa do espectro do azul, ou do verde, ou do vermelho, e o que é um canal de cor dentro de um sistema RGB, né? Isso é a grande dificuldade que eles têm. Mas a banda é do azul, mas está no canal verde. A banda do azul é em nível de cinza, né? E quanto mais um alvo azul reflete, mais claro ele fica, mais branco ele fica numa escala de cinza. Quando você joga um filtro de cor, aquele branco vai virar verde. Então, mesmo que seja uma faixa do espectro, vai ser refletido, vai ser composto com uma cor verde. E os meninos não notaram isso. Ou seja, eu virei para eles e falei, por que a gente estuda comportamento espectral de alvos? Para a gente entender, quando a gente olha uma composição, por que esse alvo está vermelho, ou ele está verde, ou ele está azul, ou ele está uma mistura de cores? É para isso? Eu falei, mas... Então, eu dou a teoria, depois eu faço a prática, eles fazem a prática e, na semana seguinte, eles apresentam o resultado. E me surpreende, porque já é o segundo semestre que isso está acontecendo, eles chegam para apresentar dizendo, a gente fez, mas a gente não sabe o que a gente fez. Uhum. Ou seja, a gente simplesmente repetiu o que você fez. Eles filmam, eu acho isso engraçado, eles gravam em vídeo eu fazendo. E aí, olha, você vai fazer isso e tal. Eu vou explicando o que é cada etapa.
Então eu tive que parar, ao invés de avançar no conteúdo, eu tive que parar e reexplicar contraste e composição colorida, porque simplesmente eles não tinham entendido. Sim. Eu acho que, assim, a forma como eu vejo essas coisas é que sempre a gente teve essa questão de sistema educacional tá descolado da realidade tecnológica que a gente vive, né? Perfeito. Então, foi sempre essa questão de que a escola ela tem o mesmo formato desde os anos 20, sei lá, Não, e desde a as Idade coisas, Média. Desde a é, Idade Média. e as Né? coisas vão mudando e a escola não acompanha. Só que eu acho que agora é onde está mais dissociado. É. Né? Então assim, para a gente é um pouco mais velho, então a gente tende a ter a mente um pouco engessada até, mas não é problema mudar. Se existe uma forma nova de você construir conhecimento, ajudar o estudante a construir conhecimento, a gente precisa reformular o ambiente também de ensino. Não adianta você chegar e colocar, não, agora ao estilo TikTok, ao estilo não sei o quê, o tempo de retenção das pessoas diminuiu, né? A 7 minutos, então vamos diminuir a hora-aula, não sei. Colocar, não diminuir o tanto de aulas que a gente vai ter, mas ao invés de ter uma aula de 4 horas, de 2 horas, a gente diminui. Perfeito. Mas quem faz isso não é a gente, não é o professor, entende? Então, tem que ter uma mudança estrutural para a gente conseguir encaixar um pouquinho as coisas. Né? E o que acontece é que quanto mais dissociado, na minha visão, quanto mais dissociado ficam esses dois temas, mais prejudicados ficam os estudantes. Então você vê, é uma coisa que você estava comentando, que é a falta do poder de abstração que essas pessoas têm, que é muito importante esse tipo de coisa quando a gente passa, por exemplo, para a programação. Claro. Se você não tem esse pensamento, esse poder de entender que as coisas são abstraídas de outras, né, você não consegue entender conceitos, porque os conceitos de computação eles são em camadas. Né? Então você parte do simples para ir para o hipercomplexo. O Perfeito. problema é que o que é aplicado na vida real é o hipercomplexo, não é o simples. Só que se você não partir do simples, você não chega lá no hipercomplexo. Então, para você chegar lá, você precisa desse poder de abstração muito bem aguçado. E isso você desenvolve lá nos seus anos iniciais. Né? Quando você está vendo o início ali da lógica e tal, de todas essas disciplinas. Então, se não houver uma mudança estrutural muito forte, a gente vai acabar perdendo, né, potenciais talentos em todas as áreas. E aí você tem que ficar buscando mecanismos para se aproximar do estudante, né? De forma que ele não perca tanto o interesse, porque é normal também perder o interesse. A gente também é estudante, foi estudante a vida inteira, e sabe que pô, você vai sentar igual várias vezes eu assisti uma aula dupla, né, de 2 às 6 da tarde, depois do almoço e tal, é hiper complicado. Você não absorve muita coisa. Então, a ideia é a gente saber trabalhar isso, né, a gente enquanto estudante, que foi o que eu comentei também um pouquinho lá no evento, e também no episódio 200, que é entender a forma com que você aprende. Né? Se você entender isso, se você pelo menos conseguir assim, chegar próximo, já é um ganho absurdo, porque ninguém aprende da mesma forma. E isso, às vezes você está vendo uma aula de um professor X que mostra a disciplina de uma maneira X, e para você não está agradável, você não está entendendo e tal, mas a culpa não é do professor, é porque a gente precisa, né, nesse modelo clássico aí de sistema educacional, a gente precisa passar de uma maneira mais generalizada, né, para que a maioria das pessoas aprendam. Mas você não é a maioria, então às vezes você tem uma particularidade ali. E você entendendo isso, você consegue trazer e, inclusive, até influenciar o professor a passar um pouquinho dentro do esquema que você consegue aprender. Né? Mas você só sabe isso se você conhecer realmente como funciona o processo para você. É muito complicado, é muito complexo, mas foi, inclusive, o que eu tinha comentado é que a minha jornada na pandemia foi muito essa questão de
de autoconhecimento nesse sentido, sabe? De entender como é que eu aprendo. Então eu peguei vários conteúdos que eu tinha algumas lacunas, estatística, por exemplo, eu tinha muita coisa assim complicada, eu falei, cara, e se eu estudar de uma maneira diferente? Vamos tentar? E aí eu fui encaixando e tal, como né, a gente tinha um pouco mais de tempo livre, eu acabei entendendo um pouco mais como funcionou e aconteceu um salto de aprendizado. Né? Eu consegui construir muito conhecimento em pouco tempo. Né? Claro que não é esse conhecimento que a gente divulga e tal, não aprendi na pandemia, não. Tá? O que eu fiz foi... Porque senão aí é difícil, né? O Highlander, Rayman. O que aconteceu é que eu peguei essas lacunas que eu tinha em bases e fundamentos, que é o que a gente sempre prega aqui, e fui buscar como a melhor maneira de eu aprender isso. Né? E eu consegui evoluir bastante, porque no fim das contas, no fim do dia, o que importa é você precisa entender todas as bases. Né? Isso não é opcional. É opcional. O opcional é uma ferramenta. Eu quero usar o SIG e tal, eu quero usar o SIG e o outro, eu quero usar a linguagem X e a linguagem Y. Isso é opcional. Os fundamentos são obrigatórios. É obrigatório. Você é obrigado a aprender. E não importa o nível que você dá, eu sou graduado e tal. Você tem que saber. Sou mestre. Aí você tem que saber mesmo. Então, isso é obrigatório. Então, se você tem isso na mente, você vai atrás desses conhecimentos. E você vai entendendo, que é uma coisa que o pessoal, só para fechar, fala também. O pessoal me pergunta muito sobre qual é a profundidade que eu devo alcançar em determinado conhecimento, na programação, até onde eu vou. Sabe, eu vou no nível de um cara que estudou ciência da computação durante 5 anos, mais de 10 mil horas. Objetivo, né? Se for o teu objetivo, sim. Exatamente. Então, isso tudo vai depender do quanto você quer aprender aquilo ali. Né? Se você quer usar como uma ferramenta, é claro que você não vai chegar no nível de um cientista da computação, é óbvio. Exato. Né? Agora, se você quer entender realmente como as coisas funcionam, quer contribuir com soluções interessantes, né, para a área e tal, então você vai ter que estudar com maior profundidade. E aí isso envolve estudar com maior profundidade outros conhecimentos, né, outras áreas que estão diretamente relacionadas com a nossa. Física, matemática, álgebra, química, né? E aí, se você expandir isso para fenômenos que ocorrem no espaço, você tem na superfície, né, e subsuperfície, você também vai ter que estudar um pouquinho de história, enfim, de sociologia e por aí vai. Mas quem escolhe ou quem sente qual é a profundidade que você vai entender esses conhecimentos é você. Entendi. Exato. E eu vejo, Gustavo, por exemplo, essa questão, porque a gente está falando aqui de carreiras em geotecnologia. Então, eu acho que isso, inclusive, vai desdobrar, eu acho que a gente vai precisar, até porque a nossa audiência gostou mais de episódios de 30 minutos. Ou seja, o tempo de retenção dos nossos bate-papos aqui no podcast, isso já desde a minissérie que a gente fez agora de monitoramento de degradação, a nossa audiência gostou muito. Eu ouvi muitos relatos assim, olha, ficou ótimo, meia hora, pô, fantástico e tal. Beleza, então a gente vai ter que desmembrar isso para poder aprofundar um pouco mais, de repente um próximo episódio, uma parte 1 agora, uma parte 2 no próximo. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar é justamente o aspecto da compreensão cognitiva que o indivíduo precisa ter, né, ou da noção de conhecimento que ele precisa ter para ele poder avançar. Porque o indivíduo, o que acontece? Eu estou repensando isso, porque, veja, todo mundo que não tem uma determinada compreensão sobre determinado assunto, sobre determinada teoria, isso passa despercebido para o indivíduo. Vou te dar um exemplo. Hoje eu estava com 2 embalagens de vidro, e vidro é algo que na coleta seletiva aqui na nossa cidade não é recolhido, né? Então, existia uns containers específicos para vidro, mas isso também desapareceu.
né, uma empresa que tinha alguns containers espalhados aqui pelo bairro onde eu moro. Tinham dois, um aqui, outro mais distante. Eu, normalmente, as embalagens de vidro, eu termino de usar, lavo e jogo, né, nessas estruturas para eles serem reciclados. E como não tinha, na superquadra ao lado da minha tem várias lixeiras de coleta seletiva. E eu conheço as cores. Então, eu estava procurando uma de tampa verde para vidro. E eu estava com a minha mulher. E aí eu falei, não, ela foi descartar numa outra, que era de tampa preta. Eu falei, não, aqui é orgânico. Ela disse, mas não está escrito. Eu falei, não, mas o preto é orgânico, o azul é papel, o plástico é vermelho, né? O metal é amarelo, o vidro é verde. Ela disse, eu nunca tinha sequer reparado que mudava a tampa das lixeiras. Eu falei, pois é, porque isso é algo que eu trabalho dentro de uma perspectiva de sustentabilidade, então isso para mim faz parte de uma compreensão que para ela, que nunca trabalhou com isso ou que nunca se dedicou a esse tipo de observação, foi uma novidade. Então, quando você não tem uma compreensão sobre um determinado assunto, isso, primeiro, não te incomoda, e quando você se depara com isso, você é perturbado, e isso gera um incômodo a você. Então, eu vou, no próximo semestre, adotar a seguinte estratégia. Olha, vocês precisam, para a próxima aula, ler determinado assunto. Porque o cara não pode chegar, já que o primeiro pilar, porque são 4, já vamos entregar aqui para a carreira o que hoje é demandado. É conhecer teoria, é saber processar, interface gráfica ou programação, saber interpretar os resultados, mas principalmente conhecer os diversos sistemas sensores e os diversos datasets que vão atender a sua demanda. Então, nós vamos abordar esses 4 aspectos aí nesse episódio, provavelmente mais um, e se precisar de um terceiro, a gente fala sobre isso. Mas o que acontece? Se a gente está falando desse primeiro eixo, o indivíduo precisa ter um primeiro contato com o assunto. Então, se eu vou dar uma aula, vamos pegar um tema que eu vou falar de fusão para integração de dados. O cara precisa ler. Por quê? Porque se ele nunca ouviu falar de fusão, quando eu chegar para falar de fusão para ele, provavelmente ele não vai ter dúvida, porque ele nunca se deparou com isso. É a primeira vez que ele está tendo contato com isso. E aí você tem a oportunidade de chegar e dizer, olha, a gente tem essa questão aqui, você vai ler, e aí quando você lê, isso vai gerar dúvidas. Quando eu vier com a exposição teórica sobre esse tema, já é a segunda vez que você tem acesso a isso. Aí você vai tirar as suas dúvidas que você teve da sua leitura inicial e que possam, porventura, surgir quando da explicação. Quando você for observar como eu vou processar, é a terceira vez que você tem um contato com o tema. E quando você fizer, é o 4º. E quando você apresentar, é a 5ª vez que você está falando de fusão. Talvez que com 5 momentos distintos, esse profissional se aproprie disso. E por que eu estou falando dessa questão, Gustavo? Porque a minha disciplina é uma disciplina quase de fim de curso, é praticamente 7º, 8º semestre que eles fazem, ou seja, eles estão terminando o curso e depois vão para o mercado e voltam com as demandas daquilo que eles viram supostamente em sala de aula, mas que não aprenderam. Porque o indivíduo, depois de 1 semestre, 2 semestres, o cara se esquecer de algo que ele viu na disciplina é normal. Mas uma coisa que ele viu na semana passada, isso me preocupa bastante. Sim, sim. São assim, dilemas que a gente começa a entender, né? Assim, essa questão da lacuna só depois que sai do ambiente de aprendizado. Aí complica porque aquilo é demandado de você, do mercado, enfim, até mesmo da própria academia. Às vezes você quer, não, cara, eu quero fazer um mestrado, quero continuar. Beleza, mas para isso você vai ter que ter aquele conhecimento que você deixou para trás. O Né? background, né? Pois é, e aí você tem que recorrer a outros meios e tal, correr atrás do prejuízo aí. Mas é super comum esse tipo de coisa aqui. E não é
não vou dizer que é o correto, né? Mas assim, o ideal, né, seria, já que, por exemplo, você quer se especializar na área de geotecnologias e tal, e você está num curso de ciências ambientais, geografia, geologia, engenharia florestal, enfim, você já começa a trilhar esse caminho no curso, né? Faz iniciação científica e tal. Pô, fiz 3 iniciação científica. E mesmo assim ainda saí com certas lacunas e tal. E a ideia é que quanto mais cedo você tiver contato com isso, melhor. E esse contato que você falou que ele é repetido, né? Não é só o cara ter o contato uma vez e pronto, ou em uma disciplina só e acabou, né? Aquilo não. Se aquilo te interessa, vai fundo, cara. A gente já falou várias vezes aqui que essa questão do aprendizado, principalmente dentro do ambiente da universidade, ele serve muito para abrir as portas daquele tema ali dentro da sua área de formação. Né? Então, pô, você viu uma disciplina de sensoriamento remoto, gostou? Ótimo, cara, vai lá e se aprofunda. Ah, mas eu não sei para onde tem professor, tem estudante ali, um monte de gente que você pode consultar. Entendeu? Chega para o professor da disciplina de sensoriamento remoto e pergunta quais são as melhores obras, né? O que eu posso fazer para me aprofundar? Eu gostei mais disso e tal. Perfeito, perfeito. Eu fazia isso todo semestre. Começava a disciplina, o professor entregava o plano de curso, eu pegava o plano de curso e dizia, professor, quais são os livros básicos aqui, os mais importantes para a gente se apropriar e tal. Ele dizia, olha, isso aqui é fundamental. Aí eu ia, marcava e tal, adquiria, lia, estudava. Cara, eu disponibilizei 3 livros digitais para os meninos. Nós estamos em novembro, nós estamos finalizando novembro, estamos terminando o semestre agora no final de dezembro. Agora que eles estão começando a abrir os livros. Então, eu realmente estou preocupado com essas questões, e tanto que a gente vai fazer outras discussões a respeito disso num próximo episódio, numa parte 2, e que, se precisar de uma parte 3, a gente fala também. Eu queria aproveitar para a gente encerrar, para a gente manter aqui em torno de 30 minutos. Essa semana, o episódio sai e eu estou na jornada de educação de sensoriamento remoto no âmbito do Mercosul, em Manaus, um evento da Celper Brasil, muito legal. E, dentro dessa perspectiva, inclusive, vou fazer mini curso de interpretação de imagens, que é algo que eu estou... Né? A gente tem aulas e eu estou estruturando já tem algum tempo um curso, então eu estou pensando nisso e vou fazer mini cursos, estou sempre fazendo tutoriais, estou sempre estudando. Então, esse é o primeiro pilar importantíssimo para um profissional numa carreira na área de geotecnologias. Saiba os fundamentos, saiba o que está por trás de tudo, dos processamentos, dos fenômenos que estão sendo observados, para que você tenha uma compreensão e não apenas ser um clicador de botão. Sim, certo? Exatamente. Maravilha. Acho que contemplamos aí, Gustavão, eu creio que, claro, num primeiro estágio, né? Sim, sim. No próximo episódio a gente vai detalhar um pouquinho mais esses outros pilares, mas eu acho esse fundamental porque é a base de tudo. Né? Sim, sim. Esse é o mais importante. Se pudesse escolher um, teria que ser esse. Maravilha. É isso então, moçada. Fiquem bem, se cuidem. Na próxima semana a gente vem com a parte 2 desse episódio de carreiras em geotecnologias e ouça, reflita como é que você está consolidando esse primeiro eixo, como é que são os fundamentos, como é que você está nos fundamentos de espectroscopia, como é que está nos fundamentos de cartografia, né? Além dos conhecimentos de física, matemática, química, que são sempre muito desejáveis para que você tenha uma compreensão mais ampla dos temas que você está estudando. Além dos soft skills que a gente já tratou também aqui em outros episódios, né, Gustavo? Exatamente. Maravilha. A ideia é sempre se expandir, abrir a cabeça para esse tipo de coisa, né? E tá sempre ali no meio, estudando e desenvolvendo essas habilidades. Show. Perfeito. Muito bem, então é isso. Semana que vem a gente conversa um pouquinho mais sobre carreiras em geotecnologias. Uma boa semana para vocês. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço.
Abraço e até o próximo episódio. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.